Estamos ao vivo, né? E hoje a nossa live é Aprenda a Confiar em Você. Você é a pessoa mais importante, né? Você é a pessoa que precisa entender isso. Você, não é o outro. O outro não interessa. Você está aqui e você é importante. É isso que vale, sabe? E quando você aprender a confiar em você, mais do que qualquer outra pessoa, você é muito maior do que você imagina, né? Então essa frase ali me pegou hoje, disse assim, puxa, eu preciso falar que as pessoas precisam confiar nela. Elas são importantes, elas são a dona da vida dela. Ela tem que desejar aquilo que ela quer e fazer aquilo que ela quer, e não esperar pelos outros, né? Que não tem nada a ver. Então, seja administradora, né, da tua vida, né? E se fiel, né? Qual é o seu legado que você quer seguir em frente, né? Aqui, que quer deixar aqui na Terra. Então, comanda a sua vida, comanda aquilo que você quer, né? E uma boa administração é uma mordona fiel, né? E quando você é uma mordona fiel, você está fazendo um trabalho, né, especial, um trabalho para Deus. E qual é o plano, né, que você quer seguir, né? O que você quer seguir? Qual é o plano? Quando você coloca tudo, né, que eu vou fazer, o que eu quero, o que eu desejo, eu sou, automaticamente aquilo vai caminhando. Então, em primeiro lugar, é o propósito, né? O propósito é você governar naquilo que você quer. O que é o seu propósito? O seu propósito é aquilo que você faz, que não é serviço, que você sabe fazer, né? Que todo mundo comenta, poxa, como tu faz isso ali. Você vai identificar, né? Primeiro, qual é o seu propósito para você governar naquilo que você quer, né? Então, tudo é um caminho, né? Para você seguir em frente e ser feliz, né? Estava olhando aqui, está dando um chiaço, né? Eu vou tentar colocar o microfone para ficar mais... Nós estamos ao vivo, né? E hoje, né, um sábado à noite, para você aprender a confiar em você mesmo, né? É importante isso para a sua vida, né? Para a sua história, aprender a confiar em você e não deixar os outros comandar. Você é o governo da sua vida, né? Não, você não pensar que você é qualquer pessoa, não. Você é muito maior que você imagina, né? Quando eu aprendi isso, eu notei que eu podia fazer muito mais, né? Que a gente pode fazer muito mais. Então, estamos ao vivo, né? Esse sábado à noite. E é muito importante você também pensar qual é o meu legado, né? Que eu vou deixar aqui na Terra, né? Porque cada um tem uma maneira de pensar e de agir e de fazer, né? Mas nós queremos, né, deixar um legado, nós queremos dizer que nós passamos aqui, fizemos, mas tudo tem um propósito, né? Então, quando a gente diz, né, que pode resolver aquilo que você quer e fazer, então seja uma boa administradora, né? Uma mordona da sua vida, né, fiel. Qual é o plano, né, que você quer seguir, né? Porque nós tudo temos um plano de Deus, né, para seguir onde a gente quer e chegar lá e fazer, né? Sozinho, né, temos muita gente que diz, eu consigo fazer sozinho. Sozinho tu vai, mas demora mais, né? Então, com mais vontade, né, e com mais delegação, você resolve mais fácil aquilo que você quer. Então, primeiro você tem que saber qual é o seu propósito para governar. Quero governar sobre minha vida, aquilo que eu quero chegar lá. Segundo propósito é você encarar a sua dor, né? Porque as dores, né, é crescer nelas, aprender com elas, com o sofrimento daquilo que você está enfrentando, né? É um processo, né? Eu sempre digo que você tem que ressignificar. Eu estou passando agora com esse problema. Ressignifica ele. Esse problema, ele é um deserto, mas logo vai passar, né? É um pedacinho do deserto que logo vai passar. Não. Ele ressignifica de uma maneira que você
acredita, né, que aquilo ali é um deserto que vai passar, uma dor que vai passar. E o terceiro, né, porque a vida, né, nós temos um processo de ressignificar tudo que a gente tem para sair dele, né, para crescer, evoluir. E essas dores vêm para mim, vêm para todo mundo, né? Mas quanto mais cedo a gente sair, melhor. E o terceiro propósito é a decisão, né? Aí eu decidi que eu vou fazer aquilo. Se decidiu, vai lá e faz. Vai lá e resolve, né? Vai lá e age. E então a gente chega mais perto daquilo que a gente quer, né? Ser feliz, né? Então, e a gente precisa, né, curar a alma, né? Porque às vezes a gente tem umas dores lá que... E aprender, em primeiro lugar, né, a governar suas emoções. E quando a gente aprende a dominar, a gente busca isso para resolver, fazer as coisas acontecer, né? E quando a gente está bem preparado emocionalmente, as coisas quando batem, elas batem mais devagar, né? Porque você já tem um pouquinho de conhecimento daquele momento, daquele momento que está vivendo, né? Então, em primeiro lugar também a gente tem que ressignificar as crenças, né? Porque a gente fica com aquelas crenças de antigamente que alguém falou, que ficou ali na mente, né? Então, a gente tem que se tratar. E quando a gente procura, né, conhecer a causa, fica mais fácil, né? Porque as causas geralmente tem que estar dentro da gente e precisa ser curada, né? Então, a sua dor, quando a gente também sabe que a dor é um propósito, né? E a gente precisa ressignificar essas dores, a gente cresce, a gente amadurece. E, então, tem que tomar decisões diárias, né? O que eu tenho que fazer, né? E tem que ser diariamente, né? Todos os dias, né? E hoje tem que levantar e colocar aquele pensamento naquilo que quer fazer e resolver, né? Então hoje a gente sabe que nós temos uma vida, né, aqui na Terra terrestre e que nós precisamos passar e resolver, né? Então, quais são os 3 propósitos, né? Tudo geralmente é 3, né, para a gente entender. Então você tem que ir todos os dias, né, ir aprendendo e escolher, né? Escolher diários os seus hábitos, né? Ver ali onde é que você está errando, o que está fazendo. Então tudo é um caminho para a gente chegar mais perto daquilo que quer. Então tem que enfrentar os processos, as dores, né? E você é dono da sua vida, né? Não é o outro, né? Então quando a gente busca isso para a gente mesmo, a gente aprende, né, que precisa ser forte naquilo e ter um foco, né? Escrevendo o livro, ela escreveu, obrigado. Tem que ter foco naquilo que quer, né? E tem que ter também pensamento, né? Que a gente sozinho não vai, com a obra de Deus, né? E a obra do Senhor, a gente sabe que a gente vai seguindo aquilo que quer e é um propósito. Então, quando a gente aprende, né, que você é o pedreiro, né, de Deus, que você é o pedreiro de Deus e Deus é o dono da obra, a gente sabe que a gente vai fazer e as coisas vão acontecer na vida da gente, né? Se a gente quer mesmo de coração, de gratidão, aquilo vai vir para a gente. Então, aquilo que Deus entregou para a gente é um propósito, né? E a gente tem que ir testando, né? Com obediência e com a vontade dele. Então, é tudo, né? Como se diz, faz o que é certo, aquilo vai acontecendo, faz o que é verdadeiro, aquilo vai dando certo, né? Então, é muito importante quando a gente aprende que a gente tomou aquela decisão, né? E aquela decisão tem que ir em frente. E aquela decisão não é uma condição, né? É aquilo que você tem de melhor, seu talento, né? Então, quando a gente busca também Deus, né, em tudo que a gente quer fazer, a gente
a gente vê que ele deu isso ali para nós, né? Para nós fazer e entender que aquilo ali é um propósito, né? E também quando a gente aprende que a gente veio aqui, né, para servir e fazer e poder comunicar, né, que a gente precisa aprender sempre um pouquinho mais, né, para poder passar. Então, eu até me emocionei, porque hoje entrou bastante gente na live, mas é uma alegria, né? E eu nunca tinha visto entrar tanta gente, mas eu estou feliz. E eu estou tentando de falar que a vida é uma busca diária, né? Mas a gente tem que buscar aquilo que a gente quer realmente, né? Para cumprir aquilo que a gente veio fazer, que está lá no coração, né? Não está fora do coração, né? Ele está lá dentro e ele nos leva, aquilo que está no coração, ele nos leva à verdade, né? Aquilo que nós queremos. E às vezes a gente fica camuflando, buscando outros caminhos, outros encontros, né? Não chega a lugar nenhum. Então, é isso que essa noite, né? Eu quis falar bastante para dizer para vocês que vamos em frente naquilo que a gente quer, né? Vamos buscar os nossos desafios diariamente, né? E aprender diariamente tudo aquilo que a gente quer. E a gente sabe, né? Hoje eu estava lendo ali que Mateus diz assim: brilha a luz de vocês diante, né, dos homens, para que sejam as suas boas obras que glorifiquem. Então, se a gente faz coisas boas e dá o melhor que pode, aquilo vem para a gente de volta, né? Então, e quando eu aprendi também que Deus, né, ele ama o mundo da gente, né, e ele ajuda a gente, nós somos filhos dele e a gente sabe que a gente vai a caminho mais leve nessa jornada, né? Então vamos ser felizes, né? Dizer que a gente vim aqui nesse mundo para ser feliz, né? E a gente tem que buscar isso todo dia, né? Como devocional, né? Devoto naquilo que você faz, naquilo que você quer, né? E quando você estiver cumprindo o seu propósito, né? Deus vai te ajudar. Então, busca Ele com gratidão, né? Não, eu vou fazer, eu vou conseguir, eu vou resolver. Buscando isso para vocês, né? Continuadamente, né? Então, Ele vai abençoando. Eu ouvi também, né? Que hoje eu estava vendo ali uma história, a mulher estava contando, então, ela falou, né? Que a gente tem que ir em busca daquilo que quer, mas sozinho a gente não vai, mas a gente fazendo aquilo com o coração e dizendo que aquilo é o melhor, que a gente faz mesmo, né? Praticando, né? E a prática é diária, né? Então, vou buscar isso para a nossa vida, que não é hoje, às vezes a gente quer na hora, né? Mas tudo tem o tempo de Deus, né? Então, qual é hoje, né? Tá passando por algum problema, alguma coisa, mas para um pouquinho, né? Diz que quando a gente respira 3 vezes, a gente limpa o coração, né? Talvez tá faltando esses minutos, né? Porque num minuto a gente faz muita coisa quando a gente quer mesmo, e às vezes está faltando isso para a gente limpar o coração e parar, puxa, eu quero chegar lá, eu quero fazer lá, mas eu tenho que buscar, né, com gratidão aquilo que eu quero. Então vamos buscar hoje aquilo que você quer, tomar aquela decisão certa, né? E quando você diz que, né, lá em todo momento, né, que a gente aprende lá em Provérbios, a gente vê que em Provérbio tem o que é certo e o que é errado, né? O que tu segue, o que tu não segue, né? O que Salomão diz e o que não é certo. Então, lá tem muita sabedoria, né? E
E às vezes a gente precisa de ler aquele provérbio ali para seguir mais fácil o caminho da gente, né? Quando eu li o Salomão, o homem mais rico do mundo, né? Eu vi que ele aprendeu muitas coisas, né? Porque aos 12 anos ele foi ser rei. E quando ele foi ser rei, ele pediu alguma coisa para Deus. O que ele pediu? Ele pediu a sabedoria. E ele ganhou essa sabedoria. Por isso que a gente também tem que pedir sabedoria para muita coisa, né? Parar um pouquinho, né? E buscar, né? Aquela sabedoria que a gente precisa para chegar aonde quer, né? Então, hoje é aquele dia que a gente precisa, né? Sábado à noite, puxa, o que eu fiz essa semana toda, né? Comece a comemorar o que você fez, né? Nessa semana também, para se tornar mais feliz, né? Eu fiz isso, puxa, que bom que eu fiz isso, que bom que eu consegui isso. Oi, Tida, tudo bem? Então, tem que fazer as coisas, valorizar na vida da gente, né? Eu fiz isso aqui. Quando a gente comemora, parece que a gente ganha mais coisas. Aquilo dobra, né? E então, toda semana, chega final de semana, eu começo. Puxa, essa semana eu consegui fazer isso. Puxa, que bom. Essa semana eu consegui isso, fazer isso, né? Valorizar aquilo que a gente conseguiu e aquilo, boa noite, aquilo que a gente precisou, né, fazer. E não o que não fez, não interessa. O que não fez você pode fazer mais diante, né? Mas comemore todos os micros resultados que você fez essa semana. E o sábado é para isso, né? O sábado você pensar, puxa, essa semana eu fiz tanta coisa boa, essa semana eu resolvi muitas coisas, né? Então, vamos comemorar e falar, né, com gratidão. Então, hoje, nesse momento, né, a gente tem que aprender a valorizar aquilo que a gente conseguiu e aquilo que a gente fez, né? Por isso eu falei lá no início, né? Aprenda a confiar em você mais que qualquer outra pessoa, né? Porque você é muito mais importante, né? Você imagina. E você veio aqui, né, para deixar um legado nessa vida, nessa terra, né, que nós estamos vivendo terrestre, né? E a gente sabe que a única certeza que nós temos é a morte, né? Mas nós estamos aqui vivos, presentes, respirando, então seja administrador da sua vida, seja administrador da sua história, não deixe ninguém tomar o seu lugar, né? Lógico que a gente tem que trabalhar em unidade, né? Porque sozinho a gente demora muito para chegar, mas compartilhar com gratidão aquilo que a gente faz e com quem vive, né? E isso é teu, ninguém tira, né? E às vezes a gente vê pedra no caminho, né? Buraco, mas a gente tem que ser que nem o rio, né? O rio, ele vem, ele sabe que tem pedra, buraco, ele dá um jeito de seguir em frente, seguir o rumo, né? E assim é nós. Tem horas que tem uma pedra maior, tem horas que tem um problema menor, mas a gente quer ir em frente e fazer aquilo que precisa ser feito, né? Então, sábado é um dia especial, né? Para agradecer e dizer que a semana passou, mas tudo que você fez é muita coisa. E quando a gente faz, quando a gente faz aquilo que para fazer, a gente tem que agradecer, né? Agradecer, porque agradecimento e comemorando aquilo vai vir dobrado, não o que fez, mas na outra semana parece que a gente faz com mais gratidão, né? Mais certeza, né? Que fez aquilo e deu certo. Então a gente mostra que a gente tem mais capacidade e buscar, né? Então a gente sabe que tem os caminhos que às vezes é fácil e às vezes é difícil, mas quem não para, né? Ele vai ter sempre várias histórias para contar. Então vamos ser felizes. Tem tanta coisa, né, que a gente precisa às vezes dizer
eu preciso ser feliz, mas a gente às vezes se cala, né, para não falar para a gente mesmo, né, fica quieto, mas a gente precisa fazer. E a gente tem que buscar, né, sempre a oração, né, vontade de Deus, porque a gente espera momentos perfeitos, né, na hora perfeita, porque Deus sabe momentos que é perfeito e na hora perfeita. Então, é isso que a gente tem que buscar para viver uma vida de paz e de gratidão, né? E nós estamos hoje aí falando um pouquinho, né, daquilo que a gente quer ser mais feliz, né? Esquecer o passado, né? E viver o hoje, né? Nós aqui em Rio do Sul tivemos o problema da enchente, né? Que foi bem feio, mas passou. Então muitas coisas da sua vida passou. Não precisa ficar relembrando o passado. Pense o que você quer para o futuro. Tire o teu tempo do passado, né? Porque o passado você pode escrever um livro, né? Mas o futuro, se você viver o presente hoje, vai ser maravilhoso. Então, a mensagem desse dia, né? Desse sábado, é que você valorize você. Você é a pessoa mais importante, porque se você está bem, as pessoas que estão no seu lado vão estar bem. Então, valorize aquilo que você fez nessa semana, né? E diz assim, puxa, eu fiz tanta coisa boa que eu nem tinha pensado, né? E esse momento ele vai te fazendo mais. Quando a gente comemora os micros resultados, né, que fez, aquilo dá um amp, né, para fazer mais e mais. Então, esse dia de hoje, né, é um dia importante, né, porque você está vivendo hoje, porque hoje é até meia-noite, porque a meia-noite começa hoje de novo, né? Então, viva hoje, faça isso que você precisa para fazer para a sua vida, né? Para ser mais feliz. Então, é essa mensagem que eu vou dizer hoje, né? Você não agradeceu ainda? Agradece o que você conseguiu essa semana. Comemore tudo aquilo que você conseguiu e vai ser feliz. Então, vou terminar a nossa live, né? E dizer que foi muito bom estar presente, né? E falar alguma coisa para a gente ser mais feliz, né? Para a gente querer aquilo que nós queremos para buscar para a nossa vida, né? E às vezes 1 minuto te leva mais fácil você parar, respirar para aquilo que você quer e não ficar murmurando, né? Porque quem reclama, aclama, né? Clama aquilo para a própria pessoa. Então, essa mensagem é... Oi, Wanda, tudo bem? Essa mensagem é para começar uma semana, né? E chegar no sábado que vem e dizer, puxa, eu fiz tudo de bom e comemorar tudo que fez de bom. Então, eu vou terminar dizendo, né? Um ótimo sábado para você também, escrevendo minhas ideias, né? Obrigada. Então vamos ser felizes, né? Um beijo no coração e até mais, né? Porque de vez em quando a gente está aí presente. Eu queria dizer para vocês que eu tenho um canal no YouTube, né? Eu sou escritora e meus livros estão no Amazon, né? E tem livros físicos, se alguém tem interesse, né? A gente manda pelo correio. Então, vamos ser felizes, né? Só alegria, como eu sempre digo, né? Para você também. Então, vou terminar nossa live, né? 4, 3, 2, 1. Valeu.